Olá, pessoal! Estamos aqui nos estúdios da IPSI e voltamos com a entrevista com a Selma Regina Pato Villa. Caso vocês não tenham visto a primeira parte, confira o nosso canal. Selma, como você vê esse movimento que busca trazer a psicanálise para a rua, atingindo essas pessoas que dificilmente chegariam num consultório? Eu vejo de uma forma muito subversiva, o que me agrada profundamente, né? Inclusive, o propósito da nossa escola, da DIP, foi sempre esse desde o começo, quer dizer, expandir a psicanálise para todos os lugares, levando em conta o artigo de 1926 do Freud, a psicanálise para leigos. E a psicanálise na rua, na praça, ela tem até um valor muito maior, né? Lembrando que a psicanálise ela não visa adaptação nenhuma, não. Né? Esse movimento todo não é adaptar o homem para ele voltar, né, do que o Marx chamaria de uma categoria lumpen, né, para voltar para a produtividade, para a produção do capital. Não, é como é que essa pessoa vai poder viver melhor dentro da sua própria condição de vida. O que ela vai resgatar em si que vai fazer com que ela possa viver melhor aquela vida, a vida dela, a vida que foi possível para ela. Talvez sair de uma idealização, de um sofrimento, de nunca ter se encaixado numa sociedade, nas exigências dessa sociedade, e viver o que é possível para aquele sujeito. Então, e a psicanálise, a análise costuma ser muito cara, né? Então não é um movimento, digamos assim, social expandido, ele é muito elitista. Então, esse tipo de iniciativa visa justamente democratizar, né, levar a todas as pessoas essa possibilidade de se olhar. Magnífico, é espetacular. Então, Selma, a sociedade está se transformando, homens e mulheres têm novos papéis. Como você vê essa transformação na clínica hoje? Nossa, essa pergunta é o consultório hoje, né? A gente está vendo que justamente a exigência do modo de produção, e vamos começar, né? É difícil falar de mudança de papéis na sociedade se a gente não fala da parte histórica da coisa. A gente vai ver o mundo se transformando para valer com a primeira, nesse aspecto do papel de homens e mulheres, com a primeira revolução industrial no século XVIII. Se a gente começar a falar da primeira revolução do século XVIII na Inglaterra, que começa na Inglaterra, né? Depois vai para a Bélgica, a França, enfim, mas o primeiro momento que é na Inglaterra, a gente vai ver que pela primeira vez a mulher vai para o mercado de trabalho. Ela vai para as indústrias. E aí, quando ela vai para as indústrias, coisas muito importantes acontecem. Por exemplo, em relação ao casamento. Uma mulher, até então, ela não podia escolher o marido, era escolhido para ela. Por quê? Porque ela não tinha poder aquisitivo para poder bancar a escolha dela. Quando ela vai para o mercado de trabalho, e claro, a mão de obra feminina era vilipendiada, né? De crianças, tem até um livro muito bom que chama A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Sugiro que todos leiam, porque é uma obra-prima nesse aspecto, para a gente entender isso. E quando a mulher vai para o mercado, com pouco ou muito dinheiro, ela passa a ter dinheiro. Então, ela pode escolher com quem casar. Pela primeira vez, a gente vai ver um assunto muito sério. O casamento sempre foi um negócio, né? Sempre foi um contrato entre famílias por conta da propriedade, da herança, né? E nesse momento se separa o contrato, o negócio, né, que era separado, se junta contrato, negócio e amor. E aí começa um problema seríssimo. Por quê? Porque o amor nunca teve junto com o contrato. Por isso que a palavra amante, aquele que eu amo, aquela que eu amo, que não tinha nada a ver com o casamento, né? A mulher era a mãe dos filhos, né? Para manter a fazenda, a propriedade. Não tinha nada a ver com amor.
Então a mulher tendo esse poder, ela vai para o mercado e ela pode escolher com quem casar. Então isso já vai começando a mudar completamente o papel da mulher na sociedade. E isso começa a complicar mais com a Primeira Guerra Mundial, quando de fato os homens foram para os campos de batalha e as mulheres moveram os países. Né? Quem movia a indústria nesse momento, a mão de obra disponível, as mulheres estavam lá. Tanto é que a gente vê todo o vestimento mudar, as mulheres passam a vestir o pair of pants, né? A calça comprida, para poder dar uma mobilidade maior. As saias atrapalhavam no processo produtivo. Então, quando a mulher vai mudando o papel, ela vai indo para um masculino, para um lugar masculino que não era dela historicamente. Então, há todo um tempo para que a psique dê conta desse novo papel. E é claro, se a gente vai indo para um lugar masculino, a gente vai, usando aí o mito das Amazonas, a gente vai tendo que dar um seio. Né? As Amazonas, elas eram guerreiras. Isso é atividade masculina. Então, elas usavam o arco. Então, elas tinham que extirpar o seio direito para poder manejar o arco. A gente também está dando um seio direito, um seio para entrar no mercado que é masculino. Então, claro que isso traz consequências, traz um estresse que nunca a mulher teve que estar, historicamente falando. Então, a gente vê muito em consultório grandes executivas que não conseguem engravidar e não tem nenhum motivo biológico, nenhum motivo orgânico para não se engravidar. É psíquico. Por quê? Porque esse estresse é novo para a gente está aprendendo a lidar com esses novos papéis. Então, tudo isso, claro, reflete no consultório, isso falando das mulheres. E em relação aos homens, a mesma coisa. Por quê? Porque, olha que interessante, isso é uma coisa que eu observo muito. Os homens, eles não são tão comunicativos quanto as mulheres. E a nossa sociedade é uma sociedade de aparências, ultra comunicativa. Então a gente vê as mulheres cada vez mais indo para cargos nas empresas onde a comunicação, onde a gestão, porque isso é uma coisa de mulher, gerir a casa, gerir tudo isso, pensando historicamente. Então, a gente vê o homem também perdido nesses papéis, porque se a mulher ocupa um papel masculino, qual é o papel que o homem ocupa nisso tudo? Então, o homem está tendo que redefinir, o homem está tendo a oportunidade também de buscar uma sensibilidade que nunca foi autorizada para ele, porque o homem lutava, o homem caçava, ele precisava dessa agressividade, né, que é muito característica do masculino, para poder existir. E hoje o homem está tendo que buscar outras qualidades. E é muito difícil. Por quê? Porque, como a gente diz, né, a mão que balança o berço controla o mundo. A educação, por outro lado, que os homens ainda recebem, ainda é uma educação muitas vezes machista. Então a gente está em transição nisso também. E claro, né, como essas coisas ainda não estão encaixadas nesse movimento todo, isso se traduz em sintomas, em patologias que a gente tem que lidar no consultório. Em outras palavras, o consultório é fruto das transformações sociais. Selma, a Mônica não pôde estar conosco e nos enviou uma pergunta. A pergunta é a seguinte: a sensação que temos é que estamos vivendo num momento especialmente narcisista e aparentar parece ser mais importante do que ser. Você concorda com essa afirmação? Como isso se reflete no consultório? Então, vamos para um raciocínio que eu gosto muito. Se a gente pensar na antiguidade, o que era desejável na antiguidade, na Idade Média, na época do pensamento, né? O pensamento era a elite que podia fazer. Então, ser era importante. O que você era, o que você tinha construído em termos do interno. Com a Revolução Industrial, justamente quando a gente vê a separação dos meios de produção do trabalho, né, e aí o trabalho passa a ser uma mercadoria, ter os meios de produção era o mais importante, era o que significava a riqueza. Então, o ter era muito importante. Hoje, isso não é uma crítica, porque história é história, evolução no sentido de adaptação é evolução, não tem o que falar, mas hoje não é nem ser nem ter, é o parecer, né? É parecer que importa, o que você mostra.
para que os outros vejam. Por isso que eu falo que tem a vida Facebook, né? E tem que ser a vida Doriana Facebook. E isso é muito complicado. Por quê? Porque é uma vida idealizada, não é uma vida real. Tudo é filtrado, tudo é cortado, tudo é produzido para se parecer alguma coisa, para passar uma ideia. E muitas das pessoas acham que a vida ideal, a vida que deve ser vivida é essa vida maravilhosa. Então, num restaurante não existe uma comida ruim, um mau serviço, existe só um prato muito bonito. Numa viagem não aconteceu nada de errado, só aconteceu tudo de bom. Ora, a vida não é assim, né? A vida é tudo isso, tudo junto e misturado. Experiência é um número em módulo, né? É uma grandeza, nem positiva nem negativa, ela nos acrescenta. Quem põe o sinal somos nós. Positiva se a gente gosta, negativa se a gente não gosta. Mas a experiência é tudo isso junto. Então não tem como ter uma vida perfeita. Só que as pessoas se frustram muito e sofrem muito porque elas ficam buscando essa perfeição que não existe. Então o que chega no consultório? Pessoas com sintomas justamente porque elas não se aceitam. E não se aceitam porque elas têm uma parte que não condiz com essa perfeição que se vê na internet, do parecer. Então a gente está lidando aí com justamente a pessoa entender o que ela é no todo. E outra coisa, né, muito importante, ela precisa tomar o próprio desejo. E não o desejo que desejam que ela deseje, que é o desejo da internet, da sociedade, do que é esperado dela. E claro que ela nunca vai conseguir cumprir isso. Então, essa insatisfação leva muitas pessoas ao consultório e a gente tem que lidar com isso, não tem como. E agora, Selma, uma provocação. Qual a perspectiva de futuro que se pode projetar para a psicanálise? Eu acho que ela é proporcional à perspectiva de futuro do humano. Porque o humano, ele, enquanto estiver no planeta, ele vai ter o conflito desejo versus realidade. E lidar com o desejo humano significa lidar com a estruturação do ego, lidar com a estruturação da sexualidade, e isso é assunto da psicanálise nessa profundidade. E enquanto isso acontecer, enquanto isso existir, o ser humano vai buscar respostas para lidar com essa angústia, para lidar com a ansiedade de estar vivo. Portanto, eu não vejo como a psicanálise não vai estar sempre presente como uma possibilidade de lidar com tudo isso. E o que eu acho mais fantástico também é que, como tudo está em movimento, também a psicanálise está em movimento. E é por isso que ela não desaparece, né? Por isso que ela não morre. Porque a gente vê os pós-freudianos, Melanie Klein, Carl Abraham, Ferenczi, Lacan, Bion, Winnicott, né, trazendo novas problemáticas, estendendo ao olhar de Freud, que foi um monstro, foi brilhante, foi gigantesco, né? Mas ele não escreveu a totalidade do que podia ser escrito, porque uma vida não seria suficiente. Então há a expansão de tudo isso. Então, enquanto houver a angústia da existência humana, enquanto houver a necessidade de se lidar com a parte inconsciente que nos permeia e nos caracteriza, a psicanálise vai existir. Embora maldita. Quer dizer, a psicanálise já passou por altos e baixos na sua existência, né? Como metodologia de trabalho. Às vezes as pessoas gostam mais da psicanálise, às vezes elas gostam menos da psicanálise. A gente não pode fazer nada a esse respeito. Nós que trabalhamos com isso, sabemos que cada vez mais nós somos procurados nos nossos consultórios. A nossa escola é muito procurada. Por quê? Porque as pessoas precisam se olhar, elas precisam integrar, né, essa sua existência no planeta, integrar o consciente e o inconsciente, integrar que a consciência vem
justamente da consciência do inconsciente, de ter esse inconsciente. E, por excelência, a psicanálise é a ciência que lida com o inconsciente. Então eu vejo um futuro brilhante para a psicanálise, me sentindo aqui agora uma futurista e não uma historiadora.